Oi, olha de novo, e nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que até então ainda não falei aqui no canal, que é sobre a minha faculdade. Talvez eu já tenha falado um pouquinho, bem breve, no 50 Fatos sobre mim há muito tempo atrás. Há muito tempo mais ou menos, né? Faz um ano. Mas então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais de o que eu fazia, do que eu fiz e se valeu a pena ou não. Acho que devemos começar pelo início, não é mesmo? Como o próprio nome já diz. Então, primeiro, por que eu escolhi fazer essa faculdade? Mas aí eu acho que devemos lembrar que eu não sou de São Paulo, eu vim morar em São Paulo justamente por causa da faculdade. Na minha cidade não tinha esse curso, então eu fiquei muito na dúvida na época se eu fazia, por exemplo, arquitetura. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era desenhar, então eu queria que tivesse alguma coisa a ver com isso, que tivesse uma veia um pouco mais artística ou alguma coisa assim. Então foi que eu vi que a arquitetura já não era tanto pra esse lado, né? Uma coisa mais diferente. Não sei falar muito bem aqui sobre como é que funciona a arquitetura e tal, mas acabou que eu descobri essa faculdade de design gráfico e aí foi que eu resolvi fazer. Eu mexia também com tecnologia, computador, que além de desenhar era uma das coisas que eu gostava muito. Na minha cidade não tinha esse curso na época, não era tão bom quanto eu vi que o daqui de São Paulo era, óbvio, né? A cidade muito maior, com muito mais oportunidades e muito mais cursos. Então eu vim pra cá, comecei a cursar. E vamos começar aqui uma visão geral. Lembrando que aqui eu vou passar meio que por cima, então sempre pesquisem. Pode ser que esse vídeo te ajude a decidir ou não se vai resolver fazer essa faculdade ou não. Você pode aí estar nesse momento aí de escolha. Então eu espero que seja bastante útil quanto a isso. Mas então pesquisa bastante antes de decidir. A faculdade em questão foi a SPM, lá na Vila Mariana. E uma das coisas que me fez decidir por ela é justamente pela de marketing também que tem na faculdade no geral. Justamente pelo nome, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então todos os cursos, de alguma forma ou de outra, você vai aprender bastante sobre isso também. E isso é um mega diferencial. Foram 8 semestres. Eu me formei em 2017 e atualmente eu não atuo na área especificamente, assim, no escritório e tal. Mas eu faço tudo isso aqui, né? YouTube, Instagram, blog e tudo mais. Que foi consequência justamente da faculdade, porque senão eu não saberia fazer nada disso. Mas agora vamos então falar sobre a faculdade em si. Todos os semestres eu tinha trabalhos finais, que eram trabalhos tecnicamente práticos, né? Que envolvia coisas que a gente aprendeu no semestre. E muitos deles, inclusive, com empresas reais, ou seja, a gente já trabalhava com empresas que estão no mercado. O que já era muito bom pra gente ter uma noção de como é que funciona tudo isso. Por exemplo, um dos trabalhos que a gente fez foi fazer um logo, uma identidade visual de uma empresa real que estava na incubadora da USP. Então a gente tinha reunião com o próprio dono da empresa. A gente via todo o processo de marketing da empresa para poder ver como é que faria esse logo, como seria a comunicação dessa empresa e tudo mais. E na faculdade a gente vê um pouquinho de tudo, porque o design gráfico tem várias áreas, várias vertentes, né, no design. Como 3D, logo, identidade visual, revista, design de embalagem, design de produto, edição de vídeo. Tem a parte mais artística que fica mais pro início da faculdade, no primeiro e segundo semestre. E muitas outras coisas também, como fontes e até jogos, que foi inclusive o tema do meu TCC, do meu PGD, como é chamado lá, né, que é Projeto de Graduação em Design, em que eu ampliei o meu projeto que eu fiz em um dos semestres. A gente tem uma matéria, design de jogos, e eu fiz um jogo infantil com tema marinho. Então no meu TCC eu ampliei esse projeto, fiz um aplicativo e tal. A parte de edição de vídeo, por exemplo, foi essencial para o que eu faço hoje, né? Vocês veem que eu faço muitos vídeos e tudo isso eu aprendi no curso. A gente aprende a mexer em vários programas, é uma coisa que muita gente me pergunta, como por exemplo Photoshop, Illustrator, InDesign. Sempre me perguntam como é que eu aprendi, justamente foi na faculdade. Claro que, por exemplo, Photoshop eu já tinha uma noção de como mexer, mas na faculdade eu fui aumentando ainda mais meu conhecimento nesses programas. Nos últimos semestres teve então essa coisa de edição de vídeo, a gente tinha que fazer muitos vídeos quase toda semana. Então é por isso até que eu comecei a descobrir esse meu amor por edição de vídeo. Porém, tem prós e contras, né? Os grandes prós são justamente isso, de a gente ter uma noção geral de tudo. O que é muito bom, mas ao mesmo tempo pode ser ruim, porque a gente vê uma coisa mais superficial das coisas. Alguns programas a gente vê mais, a gente entende mais, a gente estuda mais, e outras a gente já não vê tanto quanto gostaria. Atualmente eu não trabalho nessa área, em nenhum escritório, nem nada do tipo. Uma das coisas que a gente teve que fazer quinto semestre, se não me engano, foi sexto, a gente teve que estagiar em uma empresa para poder concluir o curso, senão não ia rolar. A gente tinha horas a cumprir quanto a isso. Eu estagiei numa empresa de passagens aéreas, então foi muito importante para mim. Mas não só isso, a gente não vê só essa parte mais
prática, assim, de programas e tudo mais. A gente vê outras coisas também. Eu vi bastante história da arte, história de design. A gente vê tudo que há por trás desse ramo, dessa área que é tão importante, que muitas vezes não é tão reconhecida quanto deveria, porque muitas das coisas envolvem a nossa área. Então, respondendo a pergunta, se valeu a pena, valeu muito a pena, porque ter uma noção, assim, de todos esses programas, eu acho que é super importante nos dias de hoje. Afinal, né, tudo é em volta de internet, computadores, celulares, então tudo isso envolve de alguma forma essa área de design gráfico, que eu considero uma área essencial atualmente. Bom, mas e foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando que não se baseiem somente nesse vídeo. Veja a opinião de outras pessoas, pesquisem bastante para decidir qual faculdade você vai seguir. Esse vídeo foi só uma visão geral para tirar algumas das suas dúvidas quanto a isso, que muita gente tinha, inclusive sobre mim, né? Sobre como é que eu aprendi a mexer em muitas dessas coisas que eu trabalho hoje. Se vocês quiserem, mais pra frente eu posso fazer outro vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem, mostrando os meus projetos, algumas coisas que eu fiz durante o curso. Mas e claro, se você gostou, deixa seu like, compartilha, faz isso daí e até o próximo vídeo.